Ótimo. Obrigada. Bem-vindo todo mundo à primeira sessão do módulo de liderança feminina. A gente está, ou eu sou super feliz que estou com vocês hoje para começar esse novo módulo. Eu sei que esse fica parte de um ciclo maior, onde vocês estão aprendendo muitas coisas bacanas e interessantes para fortalecer e apoiar seus negócios, e também para pensar em seus desenvolvimentos pessoais e profissionais também. E acho que esse módulo vai ser muito enriquecedor nesses temas de seu desenvolvimento pessoal e profissional também, ou espero que seja assim. Mas a gente vai começar, primeiro eu vou me apresentar um pouco e logo a gente vai ver mais sobre esse tema de liderança feminina. Mas, enquanto disso, bem-vindo todo mundo que está com a gente agora e também as pessoas assistindo depois. É importante para me apresentar que eu sou Gisele Stille, eu sou inglesa, britânica, então por isso eu tenho esse sotaque meio estranho. E uma coisa para dizer, se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa que eu estou falando, se algo não fica claro, eu posso aclarar, tentar explicar de outra forma. Eu estou super aberta em explicar melhor, se eu posso, para que todo mundo pode entender as ideias que eu estou compartilhando. E também eu moro em Barcelona, que é um pouco de spoiler para uma parte da sessão que a gente vai ver mais tarde. Então, por isso, além desse sotaque um pouco estranho, eu provavelmente estou falando bastante portunhol. Então, outra vez, se algo parece que não está super claro, que eu posso explicar de outra maneira, eu estou super aberta em fazer isso. E passando para a próxima slide, só para compartilhar algumas, eu estou escrevendo aqui regras de casa, mas realmente são as formas que a gente vai participar na aula, para que a gente possa se conhecer melhor e fica num espaço acolhido e que apoia a conversa e o fluir do conteúdo. Então, eu sei que você já está passando de várias aulas online, mas algumas coisas ou dicas para dizer se você puder, seria bacana fazer aula com as câmeras ligadas, se for possível. Eu sei que não é sempre possível e às vezes as pessoas estão fazendo coisas ao mesmo tempo, mas sempre é bacana ver quem está com a gente online com a câmera ligada. Mas enquanto disso, se você poderia ficar com os micros mudos, se você não está falando, para que a gente não tenha muito barulho no fundo, mas isso não é para dizer que a gente tem que ficar com os micros no mudo o tempo todo. Eu realmente queria escutar de vocês e a gente vai ter momentos onde vocês poderiam fazer comentários e reflexões, que eu vou passar por esse próximo ponte, mas se você tem qualquer dúvida, pergunta ao longo do tempo, vocês podem colocar isso no chat, escrevendo, ou também levantar a mão para fazer uma pergunta ou comentário com uma voz alta. E seria super bem-vindo. A gente vai ter momentos mesmo onde eu não vou falar nada e vou deixar espaço para vocês falar e compartilhar suas perguntas, reflexões e comentários. E se não tem comentários, a gente vai ficar um pouco em silêncio. Mas é ok, porque às vezes a gente tem que deixar pequenas pausas para refletir, para saborear um pouco do material, mas sempre é melhor se a gente poderia participar e compartilhar perspectivas também. Então, suas contribuições são muito bem-vindos e a gente vai ter tempo por isso. E se você queria falar alguma coisa, vocês podem levantar a mão para fazer uma pergunta ou comentário, ou falar mesmo. E como vocês poderiam ver, a sessão é gravada e a gravação os slides vai ser compartilhada com todos vocês que estão aqui hoje e também as pessoas que não poderiam participar nessa primeira aula. A gente vai ter mais duas aulas ao longo dessa semana. Então, essa é só a primeira. E não sei se, Ari, você tem uma pergunta agora mesmo, ou isso é uma mão levantada de antes.
ou sem querer? Talvez é sem querer, mas Ari, se você tiver alguma pergunta, pode fazer mesmo, ou um comentário, por favor, fique à vontade em fazer isso. Ah, sim. Então, se não tem perguntas sobre essa primeira parte, que são essas regras de casa, que não são regras mesmo, mas, por favor, me avisa. Passando para ver a agenda de hoje, tem quatro blocos que a gente vai passar durante a sessão, ou tentar fazer em o tempo que a gente tem. Primeiro, claro, eu vou me apresentar um pouco mais, explicar um pouco mais sobre a minha trajetória e como minha experiência é relevante nesse módulo. Também a gente vai ver alguns conceitos chaves que poderiam ajudar a gente entender melhor esse tema de liderança feminina e a relevância para seus projetos e empresas e também sua vida como empreendedoras afro. Ah, Relacionado com isso, a gente tem uma parte que é de falar sobre competências de empreendedorismo, também que tem muito a ver com esse tema de liderança feminina e quais são as habilidades e conhecimentos e experiências que podem ajudar a gente nesse trabalho como empreendedora ou empreendedor. A gente vai enfocar um pouco ao longo dessa aula nos desafios para mulheres empreendedoras e compartilhar algumas de nossas experiências. Isso seria um momento que vai ter mais também, mais um momento para refletir um pouco sobre as coisas que podem ser mais difíceis em termos de empreender e fazer seu próprio negócio, mas também para pensar nas soluções e as oportunidades que podem surgir desses desafios. E, claro, a gente vai concluir a sessão às 9 horas de tarde. Então, isso é a agenda de hoje. Eu vou ficar olhando se tiver algumas perguntas ou dúvidas ao longo do tempo. Em qualquer momento, se você tiverem perguntas, por favor, fique à vontade em levantar eles ou elas. E passando para o próximo slide, eu queria apresentar um pouco mais sobre eu, para ajudar a entender por que estou aqui com vocês, falando sobre liderança feminina, como eu cheguei até esse momento, que é liderar esse módulo sobre o tema que é bem importante para mim, e eu acho que poderia ser muito importante para vocês, como empreendedores e empreendedoras. Então, eu pensei que seria bacana fazer isso através de imagens. Então, claro, eu vou falar também, mas sempre que a gente poderia fazer uma história, ajuda se você poderia fazer com imagens também. Então, eu escolhi 5 imagens que eu acho que resumir bem minha trajetória até esse momento. E a primeira imagem é das anilhos das Olimpíadas e Paralimpíadas. Imaginei que isso é uma coisa que vocês já viram alguma vez ao longo do tempo. E eu coloquei essa primeira imagem porque minha história começou no sul de Londres, na Inglaterra, onde eu sou. E eu trabalhei com uma empresa social, se chama Livity, que tinha um foco em empoderar e dar uma plataforma aos jovens através de colaborações com outras empresas e marcas. E durante esse tempo que eu trabalhei com a Liberty, eu co-liderei um projeto nacional das Olimpíadas e Paralimpíadas em 2012, abrindo espaços para fazer atividades de arte, cultura e empreendedorismo enfocado em atingir os jovens da Inglaterra e, na verdade, da Grã-Bretanha. Então, a gente trabalhou na Inglaterra, mas também na Escócia, o país de Gales e a Irlanda, com esse foco de abrir espaços, dar oportunidades aos jovens para fazer atividades de cultura, empreendedorismo, arte e esporte. E minha primeira visita no Brasil foi através desse projeto das Olimpíadas, para trazer um grupo de jovens da Inglaterra
ao Rio para compartilhar suas experiências como jovens durante as Olimpíadas com outros jovens e pessoas e instituições brasileiras para apoiar e ajudar com dicas e ideias no próximo lado dos Jogos Olímpicos em 2017. Ou, não, 2016. E eu adorei o meu tempo no Brasil, esse tempo que eu passei no Rio, que foi somente uma semana, mas foi uma semana muito marcante e eu me prometia voltar para conhecer mais o país nesse esse período. Logo, eu voltei 2 anos depois, quando eu ganhei uma bolsa de um fundo que se chama Winston Churchill Memorial Trust, que é um fundo que apoia pessoas para fazer pesquisas em diferentes partes do mundo, sobre temas que eles estão bem interessados. E para mim isso foi para fazer uma pesquisa e viagem no Brasil para conhecer como os jovens e as jovens de comunidades diferentes usam o empreendedorismo para mudar suas vidas e transformar suas comunidades. E isso foi uma viagem de dois meses, onde eu visitei Rio, São Paulo, Salvador e Fortaleza também. Então, eu conheci mais lugares do Brasil. E durante essa viagem, foi minha primeira visita no Bahia. E me visitei uma escola de música que se chama Vida e conheci a empreendedora jovem, a Monique Evelli, que eu acho que alguns de vocês já conheceram, e sua primeira plataforma social, que nesse momento foi Desabafo Social. E também foi outra experiência muito marcante, inspiradora, enriquecedora em termos de meu trabalho com jovens e também com esse tema de empreendedorismo social, e principalmente empreendedorismo, mas logo eu estava pensando sobre esse aspecto social também. E foi tão marcante que eu decidi que eu queria mudar para o Brasil. E um ano depois, em 2015, eu mudei para o Rio e morei ali por 3 anos. E foi ao longo desse tempo que eu aprendi português, que eu sempre estou refinando também, mas eu aprendi português, eu trabalhei com vários projetos, e foi o tempo que eu mergulhei no mundo de negócios de impacto e ONGs do Brasil. E eu participei num projeto que se chama Um Rio, que é capturado nessa imagem, e Um Rio é uma ONG de esporte e desenvolvimento. E esse projeto, esse ONG, utiliza o rugby para engajar as crianças e os jovens de uma comunidade em Niterói, que é uma parte do estado do Rio de Janeiro, que é ao lado do capital, eu quero dizer. Então, é uma cidade bem conhecida, mas essa comunidade está fora disso e enfrenta muitas dificuldades. A minha parte no projeto foi para integrar a perspectiva educativa no projeto. Então, o projeto já teve essa parte de esporte bem desenvolvido, mas eles tiveram falta de uma expectativa mais de educação para apoiar os jovens e as jovens no seu desenvolvimento profissional. E criamos uma campanha que se chama Eu Quero Ser, que foi como para deixar as pessoas, os jovens e as crianças pensando sobre seus futuros profissionais e educativas e para conectar os jovens com oportunidades que poderiam ajudar eles em pensar quem você quer ser. Por exemplo, eu quero ser médico, eu quero ser a enfermeira, eu quero ser professora, pensando em os caminhos para chegar ali, e utilizando o rugby para conectar inicialmente, mas depois fazendo aulas, fazendo várias coisas para apoiar os jovens, as crianças, para achar seus sonhos educativos e profissionais. Então, isso é a terceira imagem. A próxima é eu com algumas mulheres empreendedoras do Brasil, e essa imagem capturou que em
acho que isso foi em 2018. Mas começou antes, durante esse tempo que eu estava morando no Rio, eu fui a gestora de um projeto que se chama Social Starters, que é uma empresa social que que foca em capacitar e dar apoio às empresas sociais das comunidades e periferias. E o foco dessa organização foi em diversos lugares do mundo. Eu cuidei nesse momento essa atividade no Brasil, mas também a instituição, a empresa social, fizeram projetos na Índia e Sri Lanka, em Inglaterra também. E através desse projeto, eu desenhei e facilitei treinamento para empreendedoras e empreendedores e aos voluntários internacionais que vêm de fora para o Brasil para compartilhar suas habilidades e conhecimento para fortalecer as empresas de empreendedoras e empreendedoras das comunidades e da periferia. E durante esse tempo, que foi muito enriquecedor, eu aprendi muito e conheci muitas empresas sociais legais e afroempreendedoras inspiradoras também. Eu fiz um edital com o British Council, o Consulado Britânico, para montar uma incubadora social para afroempreendedoras e eu fui selecionado. Então foi super bacana porque durante esse período eu desenvolvi e fui responsável por uma incubadora específica para afroempreendedoras e eu fiz dois ciclos em parceria com outra ONG no Rio que se chama Splange e a gente trabalhava com 50 afroempreendedoras. E através desse projeto, com o apoio do British Council, eu facilitei um intercâmbio com três empreendedoras do Brasil à Inglaterra. E isso foi um momento muito bacana para trazer um grupo de mulheres empreendedoras à Inglaterra para compartilhar suas experiências, para conhecer outros e outras da Inglaterra. E sim, foi bem bacana e eu também aprendi muito dessa experiência. Durante esse período, logo depois, como todo mundo conheceu, a gente passou de um período muito difícil em termos do Covid, e eu comecei, ou eu ganhei mais funding para fazer um projeto enfocado em dar suporte às empreendedoras sociais do Reino Unido para enfrentar os desafios e de manter sua empresa durante esses tempos que foi no auge da pandemia, em função e buscar resiliência e bem-estar nos tempos difíceis. Então, isso foi outra oportunidade para conectar sobre esse tema de resiliência e autocuidado e autoestima, que é bem importante para manter como empreendedora quando você está fazendo isso sozinha durante tempos difíceis. Então, e também uma coisa que eu fiz durante esse período foi colher uma pesquisa com uma professora da faculdade de Inglaterra, se chama Bournemouth, sobre o impacto de Covid em afroempreendedoras e outro estudo sobre empreendedores refugiados imigrantes no Brasil. Então, foi um momento bem produtivo, mesmo que foi difícil em alguns momentos. E a última imagem da Sagrada Família, que é uma basílica, uma forma de igreja muito grande aqui, como um sítio turístico. E hoje em dia eu moro em Barcelona. Depois desses 3 anos no Rio, eu me mudei de novo para a Europa e para Barcelona, na Espanha. E agora eu trabalho com uma ONG que se chama Oxfam, e meu trabalho é com o setor privado para melhorar suas práticas e políticas para melhorar ou entender seus impactos desses empresas do setor privado e como esses impactos poderiam ter um impacto positivo nas comunidades diversas ao redor do mundo. E mesmo que agora meu day job não é tão próximo às empreendedoras sociais, eu sigo colaborando com diferentes projetos culturais de empreendedorismo e pesquisa em meu próprio tempo.
Então, isso é um exemplo que eu estou fazendo esse aula, esse ciclo, ou módulo de liderança feminina com vocês ao longo do ao lado de meu trabalho com Oxfam, que fica um pouco à parte. Mas durante o auge da pandemia, como eu falei, eu recebi essa bolsa para fazer um projeto enfocado em dar suporte de empreendedores sociais. E durante esse tempo, eu aprendi ou me aprofundei em alguns temas enfocados em como a gente poderia se fortalecer, se cuidar nós outras mesmas, pensando mais em mulheres negras que são empreendedoras em fazer esse negócio, em fazer esses projetos, mas ao mesmo tempo pensando em como superar os desafios que a gente enfrenta e como manter a motivação e a criatividade nos momentos que são mais difíceis. Então, acho que alguns desses temas vai ser as questões ou áreas que a gente refletir nessa sessão e as próximas sessões também. E, como eu falei muito, eu tô vendo que eu falei bastante sobre eu mesmo. Seria super bacana escutar um pouco mais de vocês. Então, é o nosso primeiro momento de reflexão. E eu acho que, espero que vocês receberam uma dica sobre isso antes da aula, mas seria bacana escutar um pouco de vocês sobre quem é uma referência de liderança feminina. Quando você pensar nesse tema ou essa guarda-chuva que poderia falar sobre muitas coisas, tem alguma referência que vocês poderiam compartilhar com a gente hoje, que poderia ser escrito no chat ou, melhor ainda, se vocês podem falar direito, poderia levantar a mão e dar algum exemplo de uma referência, seria muito bem-vindo. Boa noite, Jacqueline. Não sei se tem alguma ideia ou sugestão sobre liderança feminina. Poderia ser pessoas na sua vida pessoal, tipo membros de sua família, de seu trabalho. Poderia ser referências na sua vida como empreendedora. Ah, mas sim. Eu estou vendo, Jacqueline, que você não poderia falar, mas a sua grande referência feminina é a sua mãe, que é muito comum, eu acho. É bem bacana isso. Dos outros módulos, tipo, ou dos outros, sim, aulas, essa vez, tipo, membros da família, como sua mãe, sua avó, tias ou pessoas dentro da família que trabalham para cuidar da família são, em muitos casos, uma referência de liderança feminina. Alguém mais poderia compartilhar uma sugestão? Estou vendo aqui mais intervenções que a Ari colocou que está muito feliz em participar das aulas. Empreender é um desafio, com certeza. A gente vai falar mais sobre a jornada de empreendedora ou pessoas que empreender, que é às vezes apresentada como uma coisa que é, não sei, não necessariamente que é fácil, mas às vezes pessoas enfocaram nas coisas boas no lugar das coisas mais desafiadoras. Então, acho que a gente poderia dar mais espaço para reflexionar nisso. Da Nelma, você falou que sua grande referência feminina
sua mãe e suas irmãs mais velhas, que sim, são referências mesmo, eu posso imaginar. E também da Júlia, você falou que uma referência para você é sua avó. Que, sim, tudo isso é exemplos de pessoas na sua vida que são mais próximas, que poderiam mostrar através de suas qualidades, suas habilidades, o exemplo que eles fazem para vocês na maneira de lidar com diversas coisas ou difíceis ou dificuldade na vida. Então, é bom para saber e ver como a família, essas referências femininas lá na família são tão importantes. Eu acho que eu também, eu acho que da minha família, minha mãe, minha tia e a minha irmã mais velha também são referências femininas para mim e também tem algumas mais longes. Eu acho que Michelle Obama para mim é uma referência muito potente, como ela cuidar da família e também estar ao lado do ex-presidente dos Estados Unidos. Também é uma super fã de Beyoncé. Eu acho que ela é uma liderança feminina que é meio um pouco também muito longe de nosso cotidiano, mas eu acho que ela é uma referência mesmo. E eu tô vendo que Jacqueline adicionou alguma coisa que sua mãe é sua referência feminina como profissional, como líder religioso, como uma mente pensante e super empreendedora, mesmo sem ter um conhecimento acadêmico mais amplo. Sim, acho que ela parece ser como uma heroína em fazer todas essas coisas e mostra como pessoas como nossos pais, mas principalmente nossas mães, poderiam ter essa posição tal alta porque eles fazem muito para a gente ir além. Então, isso encapsula, eu acho que bastante de nossas experiências com nossas mães, eu espero. E também, sim, a área está colocando que acolhimentos, o apoio de família é muito importante. E acho que isso um ponto muito bem feito, porque quando a gente pensar em nossos primeiros passos como empreendedoras e pessoas que queriam fazer ah, empresas, tipo, esse apoio das pessoas mais próximas das nossas famílias, de amigos e amigas, dos contatos, poderiam ser a primeira impulsionamento que a gente tem. É a primeira coisa que dá a gente o gás para ir macear de uma ideia na cabeça para fazer isso na realidade. E essas referências, onde você pode ver pessoas que já fizeram essa jornada ou já está fazendo coisas em frente de diversos desafios, é bem importante para mostrar que é possível e também pensar em como isso poderia aplicar na sua vida. E sua família é uma das suas primeiras, ou sim, primeiras referências, com pessoas dentro que realmente são referentes brilhantes que poderiam dar esse apoio e acolhimento para seguir atrás de seus sonhos. Então, acho que essas intervenções são bem relevantes. Não sei se tem algo mais para citar em termos de referência de liderança feminina. Vocês podem continuar colocando sugestões, desculpa, no chat ou também levantando a mão para compartilhar ideias. Mas enquanto disso, eu vou ir passando para a próxima parte da aula, que é para falar um pouco mais sobre liderança feminina e empreendedorismo, através de alguns conceitos chaves. Então, tem diversos temas vinculados com o tema de liderança feminina, e vamos lá explorar vários durante nesse nosso tempo juntos. Então, a gente tem essa sessão de hoje, mais duas que vêm. E para começar, eu acho que é interessante, não somente é interessante, mas acho que é necessário começar
através de explicar brevemente alguns temas básicos relacionados com o tema de igualdade de gênero, porque quando a gente fala de liderança feminina, a gente tem que pensar sobre o contexto onde a gente está atualizando. E a igualdade de gênero ou a desigualdade de gênero impacta muito a forma que a gente poderia empreender e também a desigualdade de raça influem bastante também. E as características de liderança feminina são necessárias para enfrentar essas desigualdades e desafios que a gente enfrenta. Então, a gente poderia fazer um curso inteiro sobre esses temas. Então, a gente vai passar meio rápido em termos de falar desses temas vinculados com liderança feminina. E eu não vou profundizar muito hoje, porque a gente vai ter tempo ao longo do curso para ver mais sobre isso, mas é só para compartilhar alguns conceitos no início, que são bem conectados quando falamos de liderança feminina e tem um impacto na forma que nos vemos e experimentar com o mundo. Ah, e eu estou ouvindo alguém, acho que Tatiane, bem-vindo, mas se você poderia, se você não queria falar alguma coisa, se você poderia ficar com o micro no mudo, só para não ter o barulho atrás. Mas se você quiser dar um alô, tá ok também, mas bem-vindo. A gente está falando agora sobre essas definições chaves. E tem três nesse slide. O primeiro é do gênero, esse tema que é meio, meio conhecido, eu acho, mas acho que é interessante ver isso dentro desse contexto de liderança feminina. Então, quando a gente fala de gênero nesse contexto, se refere aos papéis, comportamentos e oportunidades socialmente construídos entre mulheres, homens e pessoas com diversidade de gênero. Então, acho que é relevante destacar isso, porque é para entender que essa ideia de gênero, em alguns sentidos, são construídas, meio em termos dos papéis, como está escrito aqui, os comportamentos e as oportunidades que estão disponíveis para os diferentes grupos dentro desse tema de gênero. Acho que esse tema da construção desses papéis entre os diferentes grupos são importantes para destacar aqui. A próxima definição é a igualdade de gênero, que eu falei um pouco sobre isso antes, que como a gente está falando sobre liderança feminina, é impossível não pensar sobre essa lente de gênero e igualdade de gênero, mas também desigualdade de gênero. Mas enfocado em que significa igualdade de gênero, isso é a situação em que pessoas de todos os gêneros desfrutam ao mesmo status, condições e oportunidades iguais para realizar seus direitos humanos e seu potencial. E a gente vai falar mais sobre quanto isso é a realidade ou não, mas acho que isso para dizer isso é onde a gente queria chegar. No mundo, isso é uma aspiração que é que todo mundo, não depende do gênero, desfrutam ao mesmo status, condições e oportunidades, e poderiam realizar ou aceder seus direitos humanos e realizar seu potencial total. A, a próxima tema, ou a próxima definição-chave é da equidade de gênero, e isso é parecido, mas um pouco diferente de igualdade de gênero. É uma das coisas que é necessária para chegar até essa igualdade de gênero. Então, quando a gente fala de equidade de gênero, isso é tratamento justo para mulheres, homens e pessoas de gênero diverso, de acordo com suas respectivas necessidades. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso, mas isso é falando que dentro de um mundo onde a gente não tem igualdade de gênero, é necessário pensar em quais ações ou quais práticas ou políticas são necessárias
para responder às necessidades de diversos grupos que não têm o mesmo acesso nesse momento, pensando sobre os fatores que impactam a maneira que as mulheres poderiam interagir com o mundo, também que poderiam impactar os homens e as pessoas de gênero diverso, e também tem outra lente que a gente vai ver, que é da raça ou diferenciabilidade, de idade, de classe, que impactam a maneira que a gente poderia experimentar com o mundo. Mas, especificamente, pensando sobre gênero, tem essa diferença entre igualdade de gênero e equidade de gênero, porque enquanto que a gente não tem igualdade de gênero, é necessário fazer ações que é mais vinculado com equidade, que é reconhecer os impactos diferentes e as necessidades diferentes dos grupos como mulheres, homens e pessoas de gênero dentro de um mundo que não tem a igualdade de gênero ainda. Então, é necessário pensar nas ações e atividades que poderiam apoiar as diversas necessidades desses diferentes grupos. Então, isso é um início de definições chaves e, por favor, se tiver qualquer pergunta, dúvida, algo que eu posso aclarar, fique à vontade de levantar a mão, botar nas questões no chat. Eu sei que tem várias coisas que são meio não queria dizer acadêmico em nenhum sentido, mas tem muita informação. Então, se vocês querem fazer uma pausa, falar um pouco mais sobre algum desses temas, a gente poderia fazer isso, mas só levantar a mão ou colocar no chat as suas perguntas. O próximo conceito que eu queria falar com vocês é esse conceito da interseccionalidade. E isso refletir como o status e a posição na sociedade são mudados por outros fatores específicos do contexto que se cruzam. Então, como está destacado aqui, o conceito de interseccionalidade examina como raça, classe, gênero e outras características se sobrepõem e se combinam para explicar a discriminação e a desigualdade na sociedade. Então, a gente falou sobre a desigualdade de gênero, mas também incluir a desigualdade de raça, que quando essas características de uma pessoa, um grupo de pessoas sobrepõem, poderia aumentar o nível de discriminação que esses grupos enfrentam, poderiam aumentar a desigualdade entre os diferentes grupos na sociedade. Então, esse conceito é bem importante e foi criado mesmo por a Kimberly Crenshaw, que é a mulher nessa foto, que é uma defensora norte-americana dos direitos civis, que estabeleceu esse conceito para se referir à dupla discriminação de racismo e sexismo enfrentada pelas mulheres negras, criticando essa estrutura do eixo único para ver a discriminação e como a lei antidiscriminação tem que pensar sobre os impactos especificamente para mulheres negras. E atualmente, agora, o termo usado com frequência em relação à discussão sobre diversidade e impacto de discriminação em uma ampla gama de grupos marginalizados. Quando a gente fala sobre pessoas migrantes, sobre pessoas de diferentes níveis de classe, com pessoas com menos habilidade ou menos habilidade fisicamente. Mas é importante lembrar que a origem desse conceito foi para analisar a intersecção de raça e de gênero, especialmente para as mulheres negras. E acho que isso é interessante para levantar ou levar na cabeça quando a gente está pensando sobre o tema de liderança feminina, a gente está pensando nisso, sobre a perspectiva de como impacto, como conectar com as mulheres negras.
Ainda tem mais definições chaves, mas por favor, eu vou ficar olhando no chat, e deixando espaço para vocês a levantar questões e perguntas. Mas as próximas duas definições chaves são vinculadas com o tema de empreendedorismo, ah, que eu também não imagino que é algo novo para muitos de vocês, mas só para compartilhar uma definição compartilhada, que é quando você age com base em oportunidades e ideias e as transforma em valor para os outros. Então, nesse sentido, o empreendedorismo aqui é quando você age com base em oportunidades e ideias e as transforma em valor para os outros. Então, isso é um pouco diferente, talvez, ou não, depende de sua perspectiva, sobre outras definições de empreendedorismo que é muito enfocada em gerar dinheiro ou ativas que são bem vinculadas com negócios ou empresas e tal. Acho que essa definição de empreendedorismo é um pouco mais ampla e poderiam cobrar ou incluir diferentes tipos de projetos, diferentes formas de empreender, que não é somente enfocada em negócios mesmo, mas inclui outros projetos ou formas de empreender dentro da nossa vida. Então, voltando a essa ideia de referências femininas como nossas mães ou irmãs ou pessoas da família, poderia ser que eles são empreendedores, mas também poderia ser que eles não têm esse nome oficialmente, mas através de seu trabalho em casa, através de apoio à sua família, eles estão empreendendo, eles estão fazendo muitas coisas que são relacionadas com essa ideia de transformar oportunidades e ideias em valor para outros, que acho que é bem interessante para pensar nesse sentido quando a gente falar sobre empreendedorismo. E passando para a próxima definição, que é empoderamento econômico de mulheres, aqui a gente está falando sobre o processo de alcançar a igualdade de acesso e controle das mulheres sobre os recursos econômicos. Então, isso é bem importante para a liberdade de mulheres, para a liberdade de comunidades, quando as pessoas têm alcance de recursos econômicos e têm controle em como utilizar esses para melhorar a sua vida, para melhorar suas comunidades ou para contribuir em alguma forma. Mas é isso, é não somente o acesso, mas também esse poder de decidir o que vocês vão fazer com esses recursos econômicos, que é muito importante e não é sempre, e dependendo do contexto, em muitos casos não é disponível para mulheres. Então, esse empoderamento econômico de mulheres é bem importante. E eu queria ah, dizer que também tem muito a ver com o empreendedorismo, porque empreendedorismo pode ser uma ferramenta poderosa para empoderamento econômico de mulheres. Poderia abrir espaços ou maneiras para que mulheres ficam mais independentes, que poderiam ter mais acesso e controle de recursos econômicos e poderiam oferecer mais oportunidades para, sim, abrir mais espaços para outros, mas principalmente para fazer as próprias decisões na forma de trabalhar, na forma de gastar dinheiro, na forma de investir dinheiro ou investir dinheiro também. Então, acho que é bem interessante essa conexão entre empreendedorismo e empoderamento econômico de mulheres. E isso poderia explicar como poderia ter tantas mulheres empreendedoras no Brasil, porque é uma maneira de aceder e atingir mais independência e acesso de recursos econômicos. Então, mais duas definições para vocês, sempre olhando o chat para
reflexões ou perguntas e comentários. E vou tomar um gole de água também. Então, voltando dessa ideia de empreender, é uma forma de gerar valor. Ou empreender significa geração de valor para você mesmo, para a sua família, para pessoas muito além disso também. E acho que eu queria levantar esse tema com vocês, porque, na minha experiência, essa ideia de empreender é algo que eu vi no Brasil, que é muito comum, muitas pessoas estão empreendendo. Mas outra coisa que eu vi como uma pessoa morando e conhecendo pessoas empreendedoras no Brasil, é que empreender para a sobrevivência é muito comum. E isso foi muito de minha experiência na incubadora social, com empresas micros lideradas por mulheres sem escolha. Para elas, foi uma maneira de alimentar suas famílias, cuidar as coisas em casa e cuidar a elas mesmas. Então, às vezes, essa ideia de empreender é um pouco. Tem essa diferença entre empreender para a sobrevivência e empreender para a oportunidade. E, na minha experiência, tem muitas pessoas que estão empreendendo para a sobrevivência, e isso pode significar que essas empresas e essas pessoas empreendedoras e essas mulheres empreendedoras não tiveram a oportunidade para desenvolver planos de negócios ou uma infraestrutura de gestão de serviços ou produção, como pessoas que têm mais tempo para planejar, que estão empreendendo para a oportunidade. Também, às vezes, essa ideia de empreender para sobrevivência é subvalorizado e as empreendedoras desvalorizam suas empresas porque não foi criada numa forma bem estruturada. Porém, mesmo assim, essas mulheres, qualquer mulher e pessoa que criar um negócio, tiveram o potencial de gerar muito valor comunitário e individual, e isso deve ser valorizado, mesmo que se é feito de uma forma muito bem estruturada ou uma forma um pouco mais bagunçada, isso ainda é uma maneira de gerar valor. E a gente deveria valorizar isso e visibilizar essa forma de fazer empreendedorismo, mesmo que se é dentro de uma empresa que começar num sentido muito organizado ou um pouco mais desorganizado, porque essa ideia de gerar valor e mobilizar recursos tangíveis e menos tangíveis para realmente fazer a diferença na sua vida ou de uma vida fora é bem importante e não deveria ser subvalorizado. Ah, então, pensando sobre essa ideia de o que é de empreender e os recursos que a gente tem para empreender, eu compartilhei três áreas ou aspectos de empreendedorismo como individual que poderia ser interessante para refletir em termos de quais são os recursos que temos que poderiam ajudar em transformar essas ideias em ações e, em torno, ajudar a valor por outros. E um momento eu estou vendo que tem algo no chat. Chiara, você está falando que você é um exemplo disso, que imagina que é como empreender de sobrevivência, porque você viva de seu negócio e é sua única fonte de renda. Então, sim, isso é um exemplo bem bom dessa ideia de empreender de sobrevivência e poderia ser uma experiência compartilhada por outros no grupo, outros e outras na aula hoje e assistindo a aula depois, que é uma coisa, como eu falei, muito comum, né? É muito mais, acho que é muito mais da experiência da pessoas empreendedoras que eu encontro
em lugar de pessoas que têm uma ideia para um negócio e logo vai esperar e buscar recursos e fazer um plano de negócios, etc. Normalmente, isso é uma coisa que as pessoas fazem depois de começar, porque por alguma razão ou outra, essas pessoas tiveram que botar a mão na massa e fazer algo para manter a sua vida, ou para manter sua família, ou sua casa. Então, isso é um tipo de comércio comum, mas acho que, como eu falei, acho que isso é desvalorizado, ou poderia ser muito mais reconhecido como um caminho ah, comum seguido por diversos empreendedores e empreendedoras. E como as pessoas poderiam fazer essa ideia de empreender para a sobrevivência? Ou como as pessoas poderiam começar um projeto ou negócio de nada para sobreviver, sem alguns recursos que apoiam essa atitude, essa habilidade de empreender? Então, tem essas três categorias aqui que eu destaquei, que são estou pensando sobre recursos mais pessoais, que estão, como está escrito aqui, que é algo que é mais dentro de a gente mesmo, e poderia ser essa autoconsciência e autoeficácia para fazer coisas, não somente ficando falando, pensando em ideias, mas realmente para fazer coisas você precisa de autoconsciência, autoeficácia, que é algo meio conectado com, sim, sua maneira de ver as coisas e pensar em como poderia liderar e fazer ações para tornar essas ideias em algo mais tangível. Também essa ideia de motivação e perseverança é bem importante quando a gente pensar em empreender. Se for por sobrevivência ou oportunidade, é necessário que você tenha a motivação para fazer seu projeto ou seu negócio, porque é muito fácil para desistir ou pensar numa desculpa para não começar. Então, isso é uma coisa que poderia ser que todo mundo tenha esse aspecto de se motivar e para ficar com perseverança quando você encontra dificuldades, mas acho que isso é muito importante quando a gente fala sobre as qualidades de empreender. E acho que isso é bastante pessoal também, em como isso poderia converter em algo que realmente gera ação e valor e só fica como uma ideia e não virá em outro resultado. Outra forma de recursos aqui são recursos materiais. Isso pensando mais nas coisas talvez um pouco mais óbvio, que são recursos financeiros, meios de produção, acesso de materiais, se você precisa de fabricar seu produto ou oferecer seu serviço, se você tiver um espaço para fazer seu negócio, isso é algo material que é necessário às vezes. Poderia ser as feiras onde você vai para vender seus produtos, isso é um recurso material que poderia ser de ser o mesmo, ou poderia ser recursos que vocês aceder para fazer seu negócio, e isso é um pouco mais material. E os recursos não materiais, que são um pouco no meio do pessoal e material, que são que poderia ser seus conhecimentos, habilidades específicas, alguma experiência que você tem relacionada com o tema de seu negócio. Isso é coisas que poderiam apoiar seu trabalho, que é adquirido através de formação, através de conexões em sua rede, através de suas experiências, através de suas atitudes específicas também, mas é um pouco diferente sobre essas coisas que são um pouco menos tangíveis no sentido que são conectadas com um pouco de sua perspectiva mental ou também sobre a sua personalidade um pouco. Então tem essa diferença, mas como você poderia ver, tem um pouco de sobrepõe, overlap, ou sobrepõe também entre essas coisas. Não é para dizer que
os recursos pessoais são somente pessoais. Acho que tem um pouco de conexão, ou bastante conexão entre os diferentes grupos, mas acho que é interessante para pensar nisso nessa forma, nesses três grupos mesmo. E ir passando para o próximo slide, que é de competências de empreendedorismo, e eu vou falar mais um pouco, mas dar uma pausa para que vocês possam fazer perguntas ou compartilhar reflexões sobre o material compartilhado até hoje, porque eu estou bem consciente que eu estou falando muito e talvez é muita informação, então eu queria dar espaço para escutar um pouco mais de vocês. Mas nesse módulo vamos examinar um pouco quais são os elementos que apoiam a geração de valor no empreendedorismo. Então, a gente já falou um pouco sobre os recursos, sobre o contexto que poderia significar que uma pessoa começa a fazer um negócio por sobrevivência, que é muito comum, na verdade, como a Ari compartilhou sua própria experiência no chat, mas também, além desse contexto, além desses recursos que a gente falaram até agora, eu acho que é interessante levantar esse tema ou compartilhar esse modelo de competência em empreendedorismo, que é criado por a União Europeia, uma instituição da União Europeia, para entender melhor quais são os diferentes elementos que apoiam a criação de valor e a transformação de ideias em ação. E aqui está escrito em inglês, mas como você poderia ver, tem três áreas de competência nos diferentes colores, que são ideias de impacto em roxo, recursos em laranja e inovação em verde. E cada área de competência tem cinco mais competências e como a gente só tem três sessões não muito tempo hoje, a gente não vai falar sobre todas as 15 competências, mas a gente vai enfocar em um pequeno número de cada uma delas. Então, com isso na mente, das três áreas, eu queria destacar três competências de cada área que eu acho que são importantes quando falamos sobre liderança feminina. Então, a primeira a primeira categoria é ideias e oportunidades. E aqui tem três competências. A primeira é criatividade, que, como você poderia imaginar, tem muito a ver com a forma de tornar ideias em ações ou gerar valor, porque isso é bem importante. Se você queria fazer alguma ação, você tem que pensar fora de caixa, às vezes, para começar, para realmente começar uma nova coisa, tem que ter a criatividade para ver quais são as opções, quais são as oportunidades, como eu posso utilizar isso para criar essa nova ideia, ou produto ou serviço, ou melhorar um produto ou serviço que você já tem. Então, essa criatividade é bem integrada na ideia de empreendedorismo e essas competências de empreendedorismo. Vinculado com isso, a ideia de ter uma competência de visão. Então, poderia ser que criatividade é bem importante para ver as oportunidades e pensar em o que é possível, mas também a gente tem que ter uma visão sobre onde a gente quer chegar. E isso é bem importante no empreendedorismo, quando a gente está trabalhando em situações onde esse sonho poderia ficar muito longe, mas a gente tem que ter essa visão sobre o que é o alvo, o objetivo que vocês queriam fazer para motivar ou incentivar ou motivar a gente em continuar seguindo e pensando em como a gente poderia chegar até esse ponto, utilizando essa competência de criatividade também. Outra competência aqui na caixa de ideias e oportunidades é o pensamento ético e sustentável. Isso é um pouco
poderia ser um pouco distante de competentes de empreendedorismo que vocês pensaram inicialmente, mas acho que pensando sobre o tema de liderança feminina, essa de pensamento ético e sustentável é bem interessante, porque a liderança feminina é não somente sobre o empreendedorismo em termos de um negócio, mas também uma coisa que a gente vai falar mais sobre na próxima sessão é sobre o seu impacto social e sobre o seu impacto medioambiental também. Então, esse pensamento ético e sustentável é necessário para pensar em seu impacto além de seu negócio só, além da venda de seu produto. E isso poderia ser uma coisa que apoiar em criar um contexto que é chegando mais até essa igualdade de gênero, que a gente falou bem há algum tempo atrás agora, mas se a gente tem esse pensamento ético e sustentável, poderia ser que a gente está pensando em como nossos negócios ou empresas poderiam contribuir em enfrentar os problemas sociais e os problemas medioambientais que podem impactar nossos clientes, que poderiam impactar nossas famílias, que poderiam impactar nossas comunidades mesmo. Então, esse pensamento eu acho que é interessante para levantar pensando sobre a forma que a liderança feminina tem uma grande parte que não é somente focando no indivíduo, mas também pensando sobre outras pessoas e seu impacto neles e elas. Ah, Agora, passando por a segunda área aqui, a segunda área de competências de recursos internos e externos. Então, a gente falou um pouco sobre isso já, falando sobre os diferentes tipos de recursos que poderiam gerar valor, mas sim, a gente falou sobre a motivação e resiliência, principalmente a motivação, mas acho que a resiliência é muito importante quando a gente está tentando fazer nossas empresas, nossos projetos, e tem muitos momentos que a gente enfrenta desafios, problemas, até fracassos, que as coisas não deram certo ou não deram na forma que a gente queria. E nesses momentos é quando a gente poderia precisar de mais motivação e mais resiliência para continuar. Isso é um recurso interno, ou dois recursos internos que são bem importantes. Autoconhecimento e eficácia, a gente já falou um pouco sobre isso, mas a habilidade de refletir e entender um pouco mais sobre suas necessidades, as necessidades de sua equipe, das pessoas em seu ao redor, é bem importante. E para pensar em como você poderia fazer as coisas de uma forma mais eficiente para ter os resultados mais próximos do que você está querendo. Então, esse autoconhecimento e eficácia é interessante para destacar por essas razões. E também a última parte, a última competência dentro desses recursos internos e externos é da mobilização de pessoas e recursos. E isso é para destacar que a habilidade para conectar com pessoas, para achar recursos, para realmente mobilizar esses para, outra vez, tornar uma ideia em ação e em torno para gerar valor, é necessário entender as possibilidades de buscar essas oportunidades, que são, mesmo que são recursos externos, tem uma competência do indivíduo ou do grupo que é importante para cultivar, porque essa mobilização de pessoas e recursos são muito importante. Eu estou vendo no chat que é uma intervenção da Júlia, que é motivação e resiliência são fundamentais. Afinal, o empreender não é fácil. E acho que isso é uma coisa bem importante para destacar. E a gente vai ter tempo nessa sessão e todas, realmente, para falar sobre essa realidade que é empreendedorismo e esse negócio de empreender. Não sei, esse negócio de empreender, mas essa ação de empreender não é fácil. Acho que isso é bem simples para dizer, mas é muito bem, muito bem importante destacar, porque às vezes a gente ou pessoa tem que focar muito em os resultados positivos, os sucessos,
Mas, na realidade, tem muitas coisas que são bem difíceis, que não estão tão faladas, e se a gente realmente queria desenvolver como empreendedoras, ou pessoas empreendedoras, a gente tem que ver as realidades e como a gente pode liderar com as coisas que são mais difíceis e não somente as coisas que são fáceis, que são poucas, na verdade. Se você está fazendo empreendedorismo, tem muitas coisas que são bem difíceis, mas isso não significa que não vale a pena fazer isso, ou não merece atenção, ou não merece o esforço que é necessário, mas como você falou, Júlia, motivação e resiliência são fundamental para enfrentar essas dificuldades e para enfrentar as partes de empreendedorismo que não é fácil. Então, passando para o próximo competência ou o grupo de competência, essa ação em seguida é muito vinculada com essa ideia do que empreendedorismo ou empreender não é fácil. Porque uma das competências aqui, liderando com certeza, é justamente falando sobre a necessidade de fazer ações ou pensar em liderar sua empresa ou seu projeto, mesmo que você não tenha toda a informação para fazer as coisas na forma que você queria exatamente. Eu não sei quais são os fatores externos que poderiam impactar seu negócio. Então, essa habilidade de liderar com certeza, sem todas as respostas ah, feitas ou conhecidas, é necessária porque é muito raro que uma pessoa empreendedora tenha toda a informação e todos os recursos e sabem todos os resultados de qualquer ação que ele ou ela vai fazer, mas isso não significa que você poderia ficar parada esperando até que você tenha todas as respostas e todos os recursos para continuar. Às vezes você tem que fazer esse trabalho de empreendedorismo sabendo que não tem toda a informação e sabendo que poderia ser não dar certo. Mas a habilidade de liderar com essa certeza ah, poderia trazer muitos desafios, mas também esse risco poderia trazer muitos resultados positivos também. Alguém tem que fazer o primeiro passo em algum sentido e às vezes tem muitos resultados positivos quando a gente faz risco, às vezes, mas isso significa que a gente tem que liderar bem com incertidumbre. E isso é bem vinculado com a próxima competência, que é a aprendizagem de experiências. Porque quando a gente está em situações onde a gente não tem toda a informação, ou tem que experimentar em diversas maneiras, tem muito que a gente poderia aprender através dessas experiências que não são tão cômodas. Ou até que as experiências mais negativas, que a gente poderia aprender de, mais de coisas que não deram certo do que as coisas que deram certo. Que tem alguma ironia aqui, mas no mundo de empreendedorismo tem um monte de empresas que não têm sucesso no primeiro ano, o segundo, até que tem falhanças em diversas maneiras e tem empreendedoras e empreendedores que têm várias empresas iniciantes. Algumas, alguns que eles iniciaram, ou elas iniciaram que não deram certo, mas se trata dessa aprendizagem, elas e eles buscaram novas empresas que agora estão funcionando bem, mas eles e elas não poderiam chegar até esse ponto sem passando das dificuldades, sem passando das experiências mais negativas ou mais construtivas. Então, essa aprendizagem de experiências é importante e, além disso, a habilidade de trabalhar em equipe, que talvez seja bem óbvio, mas acho que vale a pena destacar aqui, porque tem alguma perspectiva, não sei se é uma perspectiva, mas às vezes pessoas têm a crença que como uma pessoa empreendedora, você tem que fazer tudo sozinha. Que você é responsável para todas as partes de seu negócio e não tem que fazer tudo sozinha. E às vezes a gente tem que fazer isso porque não tem uma escolha. A gente não tem a oportunidade para trabalhar com outros, não poderiam pagar pessoas para trabalhar com a gente em fazer nossos projetos e nossas empresas.
Porém, quando tem essa oportunidade, a habilidade de fazer muito mais seria com outras pessoas, quando essa possibilidade surge. E a habilidade para realmente aproveitar essa oportunidade para colaborar, para trabalhar numa equipe, para inspirar outras pessoas para colaborar com você é bem importante. Eu acho que isso tem muito a ver com essa parte de mobilização de pessoas, mas é para não ficar guardando tudo para você mesmo. Às vezes é para entender quando vocês poderiam colaborar com outros para compartilhar as oportunidades, para compartilhar os desafios e que poderiam realmente apoiar seu negócio a crescer através dessa colaboração com outras pessoas. E essa habilidade de realmente conectar e trabalhar em equipe é bem importante nessa viagem de empreender especificamente com o tema de liderança feminina. Então, outra vez, eu tô vendo que eu tô falando muito hoje, e a gente passou de várias coisas nos últimos minutos, então eu vou tomar uma pausa agora, vou parar de falar por um momento e deixar alguns passos para vocês compartilhar suas reflexões sobre essas competências de empreendedorismo que eu já falei. E seria interessante escutar de vocês quais, ou se uma ou outra, se você reconhece e identifica em si mesmo, ou em suas referências. Seria bacana escutar um pouco de vocês, poderia ser através do chat, com reflexões sobre essas competências de empreendedorismo e quais são as suas experiências com algumas dessas áreas que eu levantei até agora. Podem colocar ideias, perguntas, reflexões no chat se vocês não poderiam falar direitinho, mas eu vou esperar um pouco, porque eu tenho um pouco de. Estou nervioso que eu estou falando muito, não sei se tudo é aterrissando. Então, seria bacana saber se tiver perguntas, se está claro até agora, ou eu posso falar mais sobre alguma coisa. Mas, sim, eu estou vendo que o Julia aqui colocou, ah, eu vou ler antes de se assegurar que eu estou entendendo bem. Eu gosto dessa, eu vou ler. Então, Júlia colocou aqui, eu vou falar direitinho o que você escreveu, Júlia, que é como pontuei, acredito que possua muito essas competências devido às dificuldades que enfrentamos ao longo do processo. Tem horas que devemos parar, recarregar e nos motivar a continuar. Isso eu estou completamente de acordo com isso. Sim, essa questão de parar mesmo e recarregar e se motivar de novo é bem importante. Acho que não posso enfatizar isso mais que isso, porque, como você falou, ou escreveu, essa, esse trabalho, essa oportunidade que é empreendedorismo, pode ser muito enriquecedor como experiência, mas também é muito cansativo, também pesa o trabalho que a gente faz como pessoas empreendedoras, e se a gente não descansar e refletir um pouco, é bem difícil continuar nesse trabalho. Então,
Acho que isso é bem importante a destacar nesse momento. E estou vendo também que, Ari, você colocou aqui, que bom, como disse antes, é desafiador empreender, mas é também muito gratificante atender aos nossos clientes e ver um lindo sorriso ao adquirir nossas peças. Eu adorei isso. Sim, sempre tem essa parte. Eu não queria dizer que a gente só enfocar nas coisas difíceis, mas acho que é importante que a gente reflexionar e falar sobre isso, mas também, claro, tem muito bom também sobre esse mundo de empreendedorismo. A liberdade que tem, essa conexão com pessoas, é muito valioso esse sentimento quando você oferece algo a seus clientes que responder à necessidade que eles e elas têm. Então, como você falou, é muito gratificante mesmo, mas as duas coisas ah, que estão ao lado, que tem as coisas bons, sim, mas é importante refletir sobre as coisas que poderiam ser um pouco mais difíceis nesse mundo de empreendedorismo. Não sei se alguém mais queria levantar ou adicionar um comentário um, para aumentar ou acrescentar o que a Ari e Julia já colocou, e eu estou vendo que Julia escreveu, sim, sim, Ari, a música é Ari. Claro que é muito gratificante ser reconhecida, ser escolhida para fazer parte de um momento especial e despertar um sorriso nas pessoas. Eu gostei essa ideia de deixar as pessoas em sorrir, esse sorriso que significa que a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa, a gente está no caminho certo. Que é outra razão para ficar com as câmeras ligadas, para que eu poderia ver se vocês estão conectando com o material, para ver um sorriso aqui ou uma reflexão como, sim, ou tipo, não sei, algo que mostra que realmente esse tempo, por exemplo, ou que seu produto, seu serviço estão oferecendo algo que realmente está respondendo de uma necessidade. Então, acho que isso é uma coisa bem importante para levantar outra vez. Ah, beleza, mas por favor, fique à vontade para colocar mais reflexões sobre essa ideia das competências de empreendedorismo, de outras coisas que a gente falaram, o que eu falei até agora. Se tiver perguntas ou, não sei, reflexões ou comentários sobre isso, se referindo às suas experiências também, seria muito bem-vindo. E, claro, porque eu sei que é muita informação, e também eu falando muito, então, se tem algo que eu posso aclarar, ou que você queria aprofundar, ou até que uma pergunta que vocês queriam pedir entre vocês mesmos, se tiver alguma experiência que você queria compartilhar, uma pergunta para as outras pessoas empreendedoras na aula, seria bacana fazer essa interação entre a gente também. Mas eu vou continuar fazendo perguntas e explicando coisas, mas se você tiverem perguntas para mim ou para vocês mesmos, por favor, fique à vontade em fazer isso. Ok, vou tomar um pouco de água. Então, passando para a próxima parte da aula, a gente vai falar um pouco mais sobre as diversas formas de empreender, onde a gente já falou um pouco disso em termos de nossas referências. Ah, Acho que isso é interessante porque tem muitos perfis e formas de empreender. E tem alguns exemplos aqui no slide, como dona de casa, uma pessoa autônoma que está trabalhando por si mesmo ou trabalhando com diferentes empresas ou pessoas. Isso é uma forma de empreender com certeza, criando sua própria startup ou sua própria empresa. Isso poderia ser uma forma de empreender o mais óbvio, mas acho que as outras formas também são bem relevantes.
como uma pessoa funcionária numa empresa, mesmo que você está trabalhando com outra empresa, outra pessoa, um pouco como uma pessoa autônoma, você poderia empreender dentro desse contexto, você poderia influir a forma do que essa empresa faz ah, seu trabalho, suas atividades. Você poderia criar produtos como uma pessoa autônoma ou resultados que realmente também influir e mudar as coisas para uma empresa ou para por um grupo de pessoas. Também, vinculado também com essa criando sua própria startup, uma proprietária de uma empresa para estar empreendendo, mas também acho que outra exemplo aqui, que é liderando dentro de nossas comunidades, é outra forma de empreender, essa forma de mobilizar as pessoas para participar numa eleição, por exemplo, ou trabalhando como voluntária, ou liderando um projeto voluntário, por exemplo, poderia ser formas do que você está utilizando essas competências de empreendedorismo para fazer diferença na sua vida e na vida de outros. Como eu falei, esse dono de casa, acho que é bem importante destacar, ou eu acho que é importante destacar essa forma de empreender, porque realmente liderando uma casa, cuidando das pessoas ali dentro, gestionando as questões financeiras, são bem parecidas com a pessoa que está liderando uma empresa ou criando sua própria startup, porém não tem esse visto em diferentes contextos. Então, acho que essa perspectiva é interessante para levantar para vocês. E se vocês têm outras ideias sobre formas de empreender, vocês podem compartilhar no chat, ou também levantando mão e compartilhando essas reflexões de seu lado. Porém, mesmo que a gente possa pensar em diversas formas de empreender, há uma imagem, o perfil de uma pessoa empreendedora no Brasil que tem muita influência. E nesse caso, é um estereótipo de um homem branco de classe média. Então, quando a gente pensar sobre uma pessoa empreendedora, pode ser, não, pode ser todo mundo que estava aqui na aula ou assistindo as aulas depois, que esse estereótipo poderia ser mudado, mas acho que, como eu falei, tem muita influência sobre o perfil de uma pessoa empreendedora, uma pessoa que está fazendo de oportunidade, que tem acesso de redes e apoio e recursos financeiros e, devido à situação e ao contexto que a gente está trabalhando, tem um estereótipo que é um homem branco de classe média que tem mais acesso, que tem mais oportunidade, que significa que essas pessoas poderiam aceder e fazer mais na área de empreendedorismo do que outros grupos. Então, isso é uma coisa para tomar na mente, acho que é uma parte de nossa realidade, mas também, claro, como a gente está falando, tem diversas formas de empreender e diversos exemplos de outros tipos de pessoas que estão empreendendo com muito sucesso. Então, aqui é a Adriana Barbosa, que eu posso imaginar que muitos de vocês já conhecem a trabalho de Adriana Barbosa e Feira Preta, que é o maior festival de cultura e empreendedorismo negro da América Latina, e que começou, e a Adriana começou oferecendo, agora, tal de Feira Preta, a empreendedores negros visibilidade e uma oportunidade de ganhar dinheiro. Isso são alguns dos objetivos principais da Feira Preta. E a fundadora, a Adriana, teve a ideia de fazer a Feira Preta quando ela estava desempregada e vendia roupas em feiras livres. E ela a, a- descobriu que conhecia poucos outros empreendedores negros, o que contrastava com o dinamismo do cenário artístico negro. Então, outra vez, como eu posso imaginar que você já tem uma ideia do trabalho de Feira Preta,
mas agora a Feira Preta oferece a capacitação através de Preta Hub, fornecendo conhecimento e habilidades comerciais e apoiando mulheres e homens empreendedores a se tornarem mais autoconfiantes e assertivos, além de incentivar essas pessoas, homens empreendedores e mulheres empreendedoras também, a se inspirar criativamente em sua herança africana. Não sei se alguém, acho que a maioria de vocês já conheceram a Feira Preta, mas não sei se alguém já participou num evento de Feira Preta no passado ou já conheceu o projeto. Não sei se vocês queriam colocar no chat. Ah, se vocês escutou ou têm experiência direita desse projeto. Bacana. Jacqueline, você participou em dois Afrolabs. Você está falando que você já participou dos Afrolabs. Ah, é bem bacana. Eu escutei desse parte do projeto, mas eu não conheci muitas pessoas que já participaram. Mas eu estou vendo que você participou do primeiro em 2018 e parece que é o último em 2024, que é esse ano mesmo. E você percebeu uma grande diferença? Eu posso imaginar. Depois de 6 anos, deve ser muitas mudanças, mas não sei se você observou algumas coisas diferentes, ou como sua empresa desenvolveu desde 2018 até 2024, mas seria interessante pensar em como esse projeto poderia apoiar negócios bem iniciantes e também mais madurados ao longo do tempo. Mas interessante para saber que algumas de vocês já participaram, como Jacqueline. Ok, e passando por o próximo estudo de caso. E é um negócio de impacto de Ilka Perkins, que é uma mulher negra dos Estados Unidos, e sua pareja, Dominique Perkins, e elas criaram um negócio de impacto e uma escola de formação nas cerâmicas para mulheres anteriormente encarceradas. E a missão do negócio dessa empresa social é dar trabalho e capacitar mulheres, pessoas trans e não binárias anteriormente encarceradas por meio de treinamento profissional remunerado. E o projeto oferece programas flexíveis que permitam aos participantes ganhar um salário digno em todos os pontos de envolvimento, desde o treinamento, passando pela fabricação até o emprego contínuo. E as duas fundadoras, Dominique e Erika Perkins, queriam utilizar suas experiências de vidas para melhorar a vida de mulheres que enfrentam barreiras semelhantes às elas. E acho que isso é um exemplo bem diferente, mas poderia mostrar como essa perspectiva de pensamento ético e sustentável, esse pensamento sobre, pode ser aprendizagens através de experiência, poderiam criar ideias, oportunidades através de negócios. Isso é uma uma experiência bem específica, mas acho que é bem interessante como as fundadoras desse projeto, ou desse negócio de impacto, ah, utilizaram suas experiências como mulheres encarceradas para criar um serviço, um projeto que poderia apoiar outras em situações semelhantes para enfrentar os desafios que elas têm. Então, eu queria levantar isso como um exemplo de a forma de empreender que também tem essa perspectiva de impacto social, que a gente vai ver um pouco mais sobre isso nas próximas aulas. E estou vendo que já que você colocou mais um comentário sobre sua experiência ah, da, do, da Feira Preta e os dois Afrolabs que você participou,
de 2018 e de 2024, e você falou que a experiência entre as duas, os dois Afrolabs, foi bem diferente, que eu posso imaginar. E neste último, para você, foi uma virada-chave, pois você agora está num momento novo de saída do CLT para me dedicar ao empreendimento. E você participou, ou você vai participar da Feira Preta no Mercado Livre, que é bem bacana. Então, é interessante para ver como essa participação ah, da Feira Preta, das Afrolabs, seguiram a sua trajetória, a sua experiência como empreendedora. Então, é bem interessante ler isso e escutar isso. E não sei, se você queria falar mais um pouco sobre essa experiência também, seja bem-vindo, mas eu sei que você talvez não está numa situação boa para falar exatamente agora, mas sim, você falou que as pessoas de Feira Preta criaram no Mercado Livre durante a pandemia, que acho que isso é algo online, talvez. Ah, tranquilo. Sem problemas. Você está confirmando, Jaqueline, que você está na rua, então você não pode falar agora, mas tô feliz que você está conseguindo participar através do chat. Mas uma pergunta que eu tenho, que é, no Mercado Livre, é uma forma de participar remote ou online, ou isso é em pessoa mesmo? Eu posso imaginar que poderia ser uma plataforma online, se for ah, iniciado, sim, foi iniciado durante a pandemia, então é online. Então é uma maneira de vender seus produtos, seus serviços online. Bacana, eu vou buscar isso porque eu não sabia que ela ou a Feira Preta tiver essa opção também. Então, eu tenho que atualizar meu próprio estudo de caso sobre a empresa e o trabalho da Adriana, mas é bom para saber isso. Ok, perfeito. Então, eu estou olhando o tempo, e com o tempo que a gente tem, a gente vai começar com essa parte sobre os desafios, que a gente já falou que é não somente que esse trabalho de empreendedorismo pode ser muito gratificante, é muito gratificante, mas a gente queria reconhecer, ou eu queria reconhecer e passar algum tempo pensando sobre os desafios também, porque isso é importante para ah, entender quais são ah, como se diz, as coisas que às vezes dá um pouco de receio quando a gente está fazendo nossos próprios negócios ou empresas, que tem esses desafios que significa que não é fácil. Isso não é para dizer que a gente vai desistir, porque tem esses desafios, é impossível ou é muito difícil, então a gente vai parar mesmo. Mas acho que esse reconhecimento dos desafios pode me ajudar em desenvolver a competência de resiliência, a motivação, através de reconhecer que pode ser difícil às vezes e pensar aí nas ferramentas, as maneiras que a gente poderia superar esses desafios. E também algo que a gente não falou até agora, mas esses desafios poderiam impactar também nossa autoestima e nossa habilidade para fazer autocuidado. Então, é importante reconhecer e falar sobre os desafios para que a gente, como uma forma de cuidar a gente mesmo, se a gente falar sobre as coisas que são difíceis e também pensar nas soluções que poderiam ajudar em nosso autocuidado, nosso bem-estar e a nossa autoestima ao longo do tempo. Então, é muita fala para dizer que a gente vai falar sobre desafios que pessoas, mulheres empreendedoras enfrentam. E eu vou voltar para alguns conceitos relacionados com os desafios que as mulheres especialmente enfrentam, mas não somente as mulheres, têm
pessoas de diversos gêneros que enfrentam isso mesmo, e também os homens enfrentam alguns desses desafios, mas a gente está vendo isso na lente de mulheres empreendedoras. Então, com muito para dizer aqui. Primeiro, os estereótipos de gênero são um desafio bem importante que enfrentam mulheres empreendedoras e pessoas empreendedoras também. E quando a gente fala sobre estereótipos de gênero, que acho que a maioria das pessoas já tem um entendimento desse termo, mas para dizer que isso é crenças predefinidas sobre o papel, as características ou as qualidades de um determinado grupo com base no seu gênero. Como está escrito aqui, afetam meninas, mulheres, meninos, homens e pessoas de gênero diverso e não binário. E podem ser muito específicos, dependendo do contexto, e ter uma ampla influência. A segundo desafio que eu queria destacar agora é as normas sociais, que são as crenças compartilhadas sobre outros, pode ser principalmente outros grupos de pessoas, em termos de crenças sobre o comportamento típico, o que uma pessoa, um tipo de pessoa, um grupo de pessoas deveriam fazer, ou o que os outros em um grupo realmente fazem, e também podem ser em crenças sobre o que os outros em um grupo devem fazer, o que é o comportamento apropriado. Então, tudo isso é mais conceitos, mas acho que é interessante levantar isso quando a gente falar sobre desafios para mulheres empreendedoras, é porque os estereótipos de gênero e as normas sociais podem aparecer dentro e fora de trabalho e podem mudar com o tempo. E a gente poderia falar mais sobre alguns exemplos que refletem isso. E os estereótipos de gênero e as normas sociais podem se tornar mais rígidos quando desafiados ou ameaçados. Então, se a gente queria desafiar os papéis de mulheres dentro de casa ou dentro do mundo de empreendedorismo, isso poderia ser muito bem-vindo por alguns grupos, algumas pessoas, mas outros poderiam ficar meio ameaçados por essas mudanças e não queriam mudar as coisas, porque de sua perspectiva vai ter um impacto negativo para eles ou elas, por causa de, não sei, a mudança de equilíbrio de poder, o acesso de recursos, acesso de oportunidades. Então, isso pode levar a reações adversas ou consequências negativas para os grupos afetados por esses estereótipos e normas de gênero. Então, as pessoas que estão desafiando esses estereótipos de gênero e normas sociais podem enfrentar reações adversas por causa dessa forma de desafiar e tentar mudar as coisas. Também pode fazer que a norma ou o estereótipo seja reforçado em lugar de mudado, para garantir que não haja mudanças nas funções ou qualidades de diferentes grupos. Então, tudo isso é para se referir que, mesmo que a gente saber que estereótipos de gêneros podem impactar ou influenciar as coisas de uma forma negativa sobre diferentes grupos, é difícil para mudá-los, porque tem essa tensão ou esse conflito entre as pessoas e grupos que queriam fazer mudanças e outros que não, que queriam que as coisas continuem como eles são, porque essas pessoas beneficiam mais. E ideias predeterminadas sobre um grupo ou um indivíduo, com base em seu gênero, podem levar a preconceitos e afetar a maneira como são tratadas um grupo ou uma pessoa e sua capacidade de realizar seu potencial. Então, tudo isso para dizer que eu queria destacar estereótipos de gênero e normas sociais, porque eles realmente impactam a maneira que a gente vê o mundo, a maneira que a gente é visto e também a habilidade de realizar a nossa potencial.
E não para dizer que a gente não pode atingir nossos alvos ou não atingir nossos objetivos por causa de estereótipos de gênero ou normas sociais, mas pode ser muito mais difícil. Pode ser muito mais barreiras e coisas que significam que não é um caminho, ah, sim, não é um caminho fácil e que poderia criar algumas ah, algumas coisas que deixam a gente sentindo que é uma coisa que é bem difícil para superar e desistir por causa disso. Ou poderiam buscar outro caminho quando realmente a gente deveria tentar influir também e mudar esses estereótipos de gênero e normas sociais também. E tudo isso também é relacionado com o desafio de sexo consciente e inconsciente, que são o que é o preconceito ou discriminação a favor ou contra um grupo ou um indivíduo. Então, acho que é interessante para dizer que isso poderia ser uma coisa que é a favor de um grupo, uma percepção de que você é de uma classe, uma raça, de uma área, uma parte da cidade, que você tem qualidades mais favoráveis do que uma pessoa ou outro grupo que são de um aspecto diferente. E acho que isso é interessante porque pode ser consciente ou inconsciente, e é vinculado com estereótipos negativos de gênero e normas sociais, mas esses preconceitos podem afetar diretamente a capacidade das mulheres de progredir e prosperar em suas carreiras. Tem muita evidência disso, que a gente vai falar sobre isso ao longo dessa aula e nas próximas. E esses preconceitos inconscientes em relação ao gênero existem na sociedade e são mantidos tanto por homens quanto por mulheres. Acho que esse ponto é muito importante para destacar, porque às vezes a gente pensa que os estereótipos negativos de gênero e as normas sociais são sempre externos, são problema de outras pessoas, que eles têm que mudar suas ideias, ou eles têm que mudar suas perspectivas, mas acho que é bem interessante e importante reconhecer que esses preconceitos inconscientes podem impactar os homens e também as mulheres. E isso pode significar que as mulheres também tendem a pensar que os homens têm um desempenho melhor ou são mais adequados a, a determinadas funções ou oportunidades. Até que o tema de empreendedorismo poderia ter a perspectiva de mulheres e homens, que homens são mais qualificados para tomar o papel de pessoa empreendedora, porque não sei, tem várias razões que a gente tem que não são justificados, mas é meio um preconceito inconsciente que influi a forma que a gente pensar em nossos próprios papéis como empreendedoras e pessoas empreendedoras e também nas possibilidades e o que a gente poderia fazer como empreendedores e empreendedoras. E sim, então, eu estou vendo tudo que eu já falei está resumido nesse slide aqui, mas sim, só para resumir isso e mostrar os pontos, eu estou vendo que a Nelma, você levantou uma coisa no chat, que você falou. No meu caso, é sempre desafiador. Em toda peça que faço, a satisfação só se confirma após ver a felicidade do cliente ao receber a peça, porque não é fácil convencer as pessoas que podemos transformar algo que ia ser descartado para ser utilizado como novo. Tem pessoas que não acreditam que foi eu que fiz determinada peça, só por eu ser mulher. Hum, Obrigada por compartilhar essa reflexão, Nauma, que acho que deve ser bem frustrante como você está a pessoa realmente fazendo esse trabalho e até que levantando ou levando essas coisas para o seu público e ao mesmo tempo eles estão com dúvidas sobre se você é realmente a pessoa atrás dos desenhos ou atrás das peças e até que você
até que depois de algum tempo você poderia, não necessariamente se dura você mesmo, mas também pode ser que você está meio pensando em como você poderia fazer a prova de outros que você realmente é a pessoa atrás dos desenhos, por exemplo, em lugar de pensar em uma coisa mais importante, que é como você poderia fortalecer seu negócio, como você poderia criar novas peças, essa necessidade de pensar em outra coisa, na forma que as pessoas poderiam não entender sua, seu papel como empreendedora, poderia levar alguma energia que poderia ser direcionada em outra maneira. Eu acho que isso é outra coisa que é um desafio que a gente tem que enfrentar, coisas como estereótipos de gênero, de raça também, esse sesgo, preconceito, discriminação, ou ideias que pessoas têm sobre o que é a pessoa que lidera essa empresa, o que é a pessoa que tem a capacidade de fazer alguma coisa. E isso é tempo, energia enfocada em coisas que não estão desenvolvendo o seu negócio, é mais sobre mudando as atitudes ou as perspectivas de pessoas que estão um pouco fora de seu controle e mais impactam sua vida. Então, acho que isso é uma coisa bem relevante que a gente vai falar um pouco mais ao longo desse curso, desse módulo. Não sei se alguém tem algo mais para acrescentar ao ponto de Nelma ou de sua experiência com acesso ao inconsciente e consciente, ou também com o preconceito, essas ideias de estereótipos de gênero ou de normas sociais. Eu estou pensando que eu vou ver se tem mais comentários, porque como a gente só tem 4 minutos, eu não queria abrir muito mais no material, mas a gente vai continuar ah, amanhã. Mas obrigada, Jacqueline, por sua participação. Obrigada. Você falou que é uma aula incrível. Eu espero que sim. Não, então, não sei. Eu acho que isso é muito, muito simpático de você. Mas muito obrigada por sua participação até agora e todo mundo também. Como eu falei, eu acho que é melhor que eu tomar uma pausa aqui, como a gente só tem 4 minutos mais. Acho que vale a pena deixar o tempo para que a gente faça fechar limpo, em lugar de tentar fazer mais coisas com esses poucos minutos que a gente tem, mas se tem mais alguma coisa para levantar, esses últimos minutos, uma coisa que você queria levantar para a aula de amanhã, uma experiência final para compartilhar com a gente, seria super bem-vindo. Aqui eu vou parar de apresentar para ver quem está ainda com a gente. Estou vendo você, Nelma. Acho que é outra Jaqueline. Eu notei. A gente tem dois Jaquelines? Acho que sim. A gente tem Jaqueline da Diva Black e também Jaqueline Oliveira. Ah, sim. Eu só notei agora. Mas obrigada a vocês que estão comigo até o final da aula. A gente tem mais 2 aulas no módulo de liderança feminina. A gente vai continuar esse tema de desafios, falando um pouco mais sobre sesgo consciente e inconsciente. Outros temas bem interessantes em termos de desafios que a gente enfrenta como mulheres negras empreendedoras. Mas se vocês tiverem mais alguma coisa para compartilhar com a gente, uma reflexão, senão a gente está aqui amanhã, de 7 a 9 horas, e também de quinta-feira. A gente vai continuar pensando sobre esses temas de liderança feminina, o que está vinculado com liderança feminina. E amanhã, além dos desafios, que a gente vai continuar com esse tema, a gente vai falar um pouco mais sobre como tudo isso englobar no mundo de impacto social e as possibilidades que a gente poderia enfrentar alguns desses desafios através de gerando um impacto positivo para o mundo e nossas comunidades também. Mas eu estou vendo com 1 minuto mais, eu vou fechar a aula agora, eu vou dizer boa noite para todo mundo que está aqui comigo ainda. Obrigada a todo mundo assistindo a aula depois também. A gente está de volta amanhã
às 7 horas, para continuar com o mocho de liderança feminina. Obrigada, gente. E boa noite. Obrigada, professora. Então, a gente está aqui novamente. Obrigada, Nelma, Ayane, Isaac. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Abraços. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.